Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, como passar o final de semana? Vamos começar então a nossa semana, né? Eu vou fazer a correção da tarefa, tá? Gostaria de lembrá-los que muitos estão mandando a tarefa, mas muitos estão esquecendo. Esquecendo assim, né? Não estão mandando. Então, está anotado aqui direitinho quem está mandando a tarefa, tá? Quem não está mandando está ficando com negativo. Então, fica com negativo na participação. Precisa prestar atenção nisso, tá bom? Bom, vamos lá. No exercício 7, vocês tinham os quadrinhos, né? Que pedia para vocês fazerem algumas análises. E aí? Então, vamos ler o primeiro quadrinho. Meu avô tem superpoderes. Depois, ele voa, sabia? Depois, no outro, ele também pode ficar invisível. E no último, nós temos um quadrinho mais triste, com menos cores, né? E com uma cruz, né? Então, a gente já pode imaginar o que aconteceu. Bom, aí nós temos aí na letra A. No primeiro quadrinho, né? Ter, o verbo ter, é empregado como verbo transitivo. Estou afirmando isso. Se ele é transitivo, ele precisa de complemento, tá? Então, esse verbo pode aparecer em outro enunciado desacompanhado de complemento? Justifique. Será que esse verbo pode aparecer em outro exercício sem precisar de ter complemento? Então, eu acho que vocês responderam a resposta certinha, que não, né? Porque ele necessita de complemento sempre aí para completar o seu sentido. Quem tem alguma coisa, tem o quê, né? Ali no caso, superpoderes. Então, nós vamos colocar aqui, número 7, letra A, né? Nós vamos colocar aqui não. Pois ele sempre precisará de complemento, né? Ele sempre precisará de completar o seu sentido, ok? Aí nós temos então depois a letra B. Na letra B, temos outra perguntinha. A letra B, a perguntinha deixa eu pegar a minha perguntinha. No segundo quadrinho, aparece o verbo intransitivo voar, né? Ele poderia ser empregado como transitivo, por quê? Aqui é o contrário também, nós temos o verbo intransitivo. O pássaro voa. Meu avô voa. Eu preciso completar alguma coisa? Não, né? Ele sempre vai ter sentido completo aí, né? Esse verbo ele não permite que a ação se estenda a um complemento. Então, ele mesmo já tem sentido. Então, aqui também é não a resposta, né? O verbo não permite complemento. Certo? Na letra C, a perguntinha já é a respeito do terceiro quadrinho. O termo invisível é predicativo do sujeito. Qual é o sujeito que se liga a esse termo? Então, e também pode ficar invisível. Então, desde o primeiro quadrinho, nós falamos de um sujeito, né? Então, o sujeito aí no enunciado do terceiro quadrinho, a respeito da palavra invisível, é meu avô. Então, o sujeito sobre o termo invisível é meu avô. A gente coloca entre aspas, nós retiramos aí do primeiro quadrinho o nome meu avô, certo, pessoal? Bom, acho que dava para perceber, né? Porque foi só o único sujeito a ser citado aí. Aí nós temos agora o ortografar, que também foi pedido para vocês fazerem, tá? Invisível. Vamos lá. Era para vocês observarem a letra S,
né? Representando diferentes sons. Então, no ortografar, como eu já disse para vocês, nós aprendemos as regrinhas de ortografia. Aprendemos o porquê de escrever com um S, com dois S, né? Então, nós temos aí na letra A, por exemplo. Observe a letra S, aparece no início ou no meio das palavras destacadas nesse texto. Identifique o som dessa letra em cada uma das posições, justificando. Então aí nós tínhamos lá ser, deserta, selva, Ásia, tesouro e sonho. Então, só de ler as palavras, a gente percebe que uma saiu assim, ó, sonho, e a outra, deserta, né? Então, observe, então, e o que é justificar? Por quê? Né, que aparece assim. Então, nós podemos colocar aí nessa letra A o seguinte, vamos lá, que em início de palavra, quando o S aparece no início da palavra, tem som de S. E quando aparece no meio da palavra ali entre vogais, tem som de Z, tá? Então, nós vamos colocar na letra A. Em início de palavra, o S tem som de S mesmo. Vírgula. E quando aparece no meio de palavras entre vogais, o som é de Z. No meio da palavra, vamos colocar assim, no meio da palavra, entre vogais, o som é de Z, tá? Uma regrinha que a gente pode lembrar aí quando nós formos usar S ou Z, tá? Quando estiver no meio da palavra, né? E entre vogais tem som de Z, ok? Bom, aí depois nós temos, deixa eu ver aqui, na letra B. Agora você veja dois quadros em que a letra S aparece no meio da palavra. Aí nós temos o primeiro quadrinho, sensação, observar, salsicha, precursores, absurdo. Depois casa, reprise, vasilha, gostoso e usuário. O que nós podemos observar aí? Nós podemos observar que tem sons diferentes esses dois grupos, né? Então, qual seria a regrinha que nós poderíamos fazer para esses dois grupos aí? Em ambos os grupos, o S representa que som, né? Então, representa o mesmo som? Tem som diferente, né? Ele representa o mesmo som? O que vocês colocaram de resposta aí? Espero que tenham colocado que não, né? Então, o primeiro grupo, o som de S, ele é precedido de consoantes e continua com som de S. E no segundo grupo é a mesma regrinha que a gente pôs aqui, ó, das vogais. Quando ele aparece no meio das vogais, tá? Então, na letra B, nós vamos colocar que não. Vou até colocar em cima, que é mais fácil vocês enxergarem. Vamos lá, letra B. Não. Pois no primeiro grupo, em que o S é pronunciado, precedido de
consoantes, quais são? N, B, R, O, L, N, B, R, O, L, vírgula. Ele tem som de S mesmo. Já no segundo grupo, quando aparece entre vogais, ele tem som de Z, tá? Então, quando no primeiro grupo, quando ele é precedido ali das consoantes N, B, R ou L, ele tem som de S, e já no segundo grupo, ele aparece entre vogais e tem som de Z, tá bom? Então, é isso. Agora, nós vamos ver, então, virando a página, a letra C, né? Na letra C ali, era para vocês darem mais exemplos desse uso do S. Vocês poderiam escolher qualquer palavra que tivesse aí essas letrinhas, ok? Então, vou colocar a letra C aqui. Nós poderíamos usar qualquer palavra que tenha esse mesmo sentido, que essa regrinha se aplicaria. Então, vou colocar algumas, né? Por exemplo, no começo nós temos saída. O que mais? Ali nós temos sempre, sinal, tudo com som de S, ó. Sempre, sinal, né? No início de palavra. Depois, entre vogais, nós temos reserva, né? Vamos ver uma outra fácil aqui. Pesquisa, tesoura. Pesquisa, tesoura. Não precisam colocar essas palavras somente, tá? Se vocês colocaram algumas que têm mesmo sentido, assim, mesma regrinha, tudo bem. Aí nós temos depois a palavrinha antes dos precedidos de consoante, né? Os precedidos de consoante nós temos cansado, olha só, antes do S veio o N. Nós temos a palavrinha, vamos lá, perseguir, farsa, tá? Vocês poderiam colocar, então, as palavrinhas que vocês quisessem, ok? Bom, aí depois nós temos o número 2. O número 2 falava sobre o dígrafo. O dígrafo é quando você pronuncia, né, esses dois S's aí como se fosse um S só, com um som só, né, de uma sílaba só. É apenas uma sílaba. Então, nós vamos ver aqui. Veja outro trecho da orelha do livro A Ilha do Tesouro. Aí vocês tinham as palavrinhas tivesse, pessoas, assim, fossem, passaram, isso, deixasse, né? Então, aí nós vamos aprender sobre o dígrafo, que é o grupo de duas letras que representam um único fonema, né? Então, nós temos também aí, no caso, o LH, o NH, porque a gente não pronuncia NH, LH, dois S, né? Então, aí, todas as palavras destacadas têm em comum o dígrafo dois S. Que som que ela representa aí? Acabei de ler para vocês, né? Vou ler mais uma, de novo. Tivesse. Que som? S, tá? Então, o dígrafo dois S representa o som de S. O dígrafo dois S representa o som de S. Aí
deixaram um monte de linhas, né, pessoal? Parece que vai ser uma resposta imensa. Mas é isso aí só, tá? Depois, na letra B, formule a regra do uso desse dígrafo. Se nós observarmos ali, é igual a gente formulou a regrinha anterior aí. Quando que foi usado esses dois S's? Então, o dígrafo dois S's, ele é usado entre duas vogais para representar o S, tá? Então, na letra B, letra A, letra B, o dígrafo dois S's é usado entre duas vogais para representar o S. É diferente da regrinha que a gente viu anteriormente, que o S entre duas vogais representa o Z e os dois S entre duas vogais representa o S, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, quando nós formos escrever, né? Quando nós formos prestar atenção, né, nas regrinhas que a gente aprende, pra gente deixar de escrever errado, tá? Vamos lá então. Agora nós temos o teste. Vamos fazer o teste juntos? Só um minutinho. Leia a tira. A gente bota uma calça, depois calça uma bota e é eu que complico? E eu que complico? Então aí nós prestamos atenção no Armandinho, na tira, e é correto afirmar o que sobre as falas dele? No primeiro quadrinho não foi usado o verbo. Ali no caso, quando ele diz a gente bota, é de colocar. Então tá errado, né? No segundo quadrinho, o verbo é intransitivo. Depois calça. Quem calça, calça alguma coisa. Então não pode ser intransitivo. Letra C. No último quadrinho não há verbo. Complico. Eu complico, tu complicas, é verbo, né? Na letra D, no segundo quadrinho, o verbo é transitivo. Lógico, depois calça, calça, eu calço, tu calças, ele calça, verbo calçar. Então aí, resposta correta, letra D. Vamos lá? Vou colocar aqui teste. Teste. Número 1, letra D, de dado, né? Vamos lá? Certo? Aí nós temos, depois, número 2. Leia um trecho do poema Minha Bicicleta Azul, de Vivian de Moraes. Minha bicicleta tem cestinha, minha bicicleta é azul. Todos morrem de inveja, pois com ela vou para o sul. Assinale a alternativa correta. Apenas o verbo ir presente no último verso é transitivo, pois indica movimento? Não, tá errado. Os dois versos finais contêm verbos intransitivos e expressões adverbiais? Versos finais. Todos morrem, pois com ela vou. Será que é intransitivo? No segundo verso, o verbo é intransitivo, não acompanhado de advérbio. Minha bicicleta é o quê? Azul? Então, assim, tá errado, né? O primeiro verbo apresenta um verbo de ligação, para descrever a bicicleta. Minha bicicleta tem. É de ligação? Não. Então, aí, correto seria a letra B, tá? Letra B. Ok. Então, vamos lá. Eu vou deixar aí, então, para vocês esse em casa, que nós terminamos aí a matéria desse módulo. Então, em casa, página 25 de tarefa. Creio que vocês ainda não fizeram, né? Porque nós fizemos exercícios antes
Eu não tenho nada anotado aqui, gente, apesar de nós termos, como fala? Tido feriado, aí mudou a aula, o dia da prova, né? Deu uma meio que bagunçada, mas como eu já fiz a aula passada, então aqui correção do exercício do teste, fiz o teste hoje e o em casa como tarefa. Bom, então no em casa, o verbo intransitivo pode ser modificado por advérbios e locuções adverbiais. Por exemplo, a árvore tombou lentamente. Sujeito, verbo intransitivo, tombou. Lentamente seria só o advérbio de modo. A árvore tombou de repente, mesma coisa, verbo intransitivo e uma locução adverbial aí de modo. O que vocês vão fazer? Reescreva as orações acrescentando um advérbio ou uma locução adverbial aos verbos intransitivos. Então, já são intransitivos aqui os verbos. Por exemplo, ele contou uma piada e todos riram. Ele contou uma piada e todos riram. De que forma? Vocês vão acrescentar. As pessoas contam mentiras, mas a verdade sempre aparece. Então, vocês vão ver aqui, vocês vão colocar aí no meio para concordar com essa frase. E como se fosse um advérbio, uma locução adverbial, que vocês podem acrescentar, tá? E o 2, leia os trechos de um texto que descreve de maneira divertida como são os apaixonados. Aí nós temos um quadrinho aí de um casal mais idoso, né? Todo apaixonado é um adolescente. Bobagem pergunta a idade. Bobagem perguntar a idade. O apaixonado não consegue decidir nada. Recebe um cardápio e o confunde com uma televisão. Gasta 5 modelos de um cartão para desistir e mandar as flores. Atravessa a pé uma cidade sem se importar com o cansaço. Dá voltas no bairro de sua casa e ainda elogia as ruas. Justifique o uso do predicado nominal no trecho 1. Nominal. Lembra que no predicado nominal tem um tipo de verbo diferente, tá? Depois nós temos, no trecho 2, identifique os verbos primeiro e sua predicação e justifique, tá? Então, vocês vão identificar os verbos. Identifiquei. Aí, sua predicação. Quero saber se o predicado é verbal, se o predicado é nominal e o porquê, tá? Então, prestem bastante atenção, né, nessa tarefa, porque vocês precisam estar sempre lembrando que quando aparece verbo transitivo é porque ele admite complemento. Verbo intransitivo, ele não admite complemento, mas uma circunstância de advérbio igual lá no primeiro, eu posso colocar. Isso não vai mudar dele ser intransitivo, tá? Ele vai continuar sendo intransitivo, eu só vou acrescentar ali uma circunstância. Um advérbio é uma circunstância, tá bom? Não vai ser um objeto. E depois, aqui no número 2, relembrar um pouquinho aí de predicado nominal e predicado verbal, tá? Quando que eu tenho predicado nominal? Quando meu verbo é de ligação, não é isso? E eu tenho predicativo do sujeito. Quando eu tenho predicado verbal? Quando meu verbo é de ação, tá bom? Então, vocês vão observar direitinho, ver as regrinhas, tá? Façam prestando atenção, porque no próximo módulo nós vamos falar sobre verbos, que vai ser modo indicativo e modo subjuntivo. O modo indicativo é mais simples. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O modo indicativo, ele traz certeza. Agora nós vamos estudar também o modo subjuntivo, que ele denota aí dúvida, incerteza, é ao contrário, né? Então, por exemplo, se em vez de eu falar eu estudo para tirar boas notas. Aí, no modo subjuntivo, se eu estudasse, eu tiraria boas notas. Então, esse se aí, ele traz dúvida, tá? Então, nós vamos observar aí, nós vamos estudar esse próximo módulo. Não vou fazer com vocês agora, porque eu quero que vocês terminem
nessa parte do predicado aí, do verbo transitivo e intransitivo. Peço para aqueles que ainda têm dúvida do que é verbo, né? Para prestar atenção que verbo é uma ação. Ele só não vai ser ação quando ele for de ligação, né? Que aí ele vai ser um estado. Por quê? Tem gente que ainda tem dúvida. Quando eu falo grife o verbo, não sei. Tem gente que ainda coloca o substantivo, né? Então presta muita atenção porque na próxima aula nós vamos falar sobre verbo e nós vamos estudar aí verbo no presente, no passado, no futuro, no futuro do presente, né? Então, no futuro do passado. Então, nós precisamos de estar aí na ponta da língua sobre o que é verbo, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer o próximo módulo. Espero que todos fiquem atentos, tá? Não deixem de assistir, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa semana.